Muito bem, estamos de volta, já são 8 da noite, mas deu uma travada aqui na minha imagem? A sua está funcionando, Cildo, enquanto eu ajeito aqui a minha imagem. Um grande abraço para você, boa noite, prazer tê-lo ao vivo, mesmo que um pouco distante, mas estamos aí conectados. Um grande abraço para você, muito obrigado, boa noite, prazer estar lhe recebendo no Bora Conversar. Boa noite, Paulo Sérgio de Carvalho. Boa noite ao Paulo Nunes aí na sonoplastia, na técnica. E boa noite a você que nos acompanha aqui na Lavra CE TV Web, no programa Bora Conversar. Esse é um momento importante para nós estarmos ou buscarmos estarmos informados sobre vários temas. O de hoje que nos foi proposto é falar um pouco sobre Jesus. E, Paulo, as pessoas têm muitas informações hoje, mas pouco se sabe sobre Jesus. Primeiro porque há uma distância entre o Jesus que os evangelhos nos apresentam e o Jesus que padres, pastores, religiosos, missionários e outras pessoas apresentam. O meu interesse é apresentar o Jesus dos Evangelhos. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, UES, estudei ali, fiz licenciatura plena, sou professor há 27 anos. Fiz teologia na Católica de Salvador, também sou professor de teologia. Então, eu busco apresentar Jesus a partir da ciência teologia, com o embasamento das outras ciências. Nós não podemos nos perdermos apenas como o Cristo milagreiro. Jesus não era milagreiro. Existiam vários cegos, ele curou um ou dois. Existiam vários leprosos, ele curou um ou dois, apenas para mostrar que com ele a vida se transforma. Então, é importante nós buscarmos conhecer quem é Jesus. Há um tempo desses, o padre Zezinho fez um livro chamado Um Rosto para Cristo. São pessoas que se aventuram em apresentar Cristo a partir da sua experiência de fé e nem sempre a partir da teologia ou dos evangelhos, que é mais importante. Para conversar, falar um pouco sobre Jesus Cristo, eu fui ler um pouco, né? Não sou muito. Isso. Olha que bom. Não fui. Eu fui mais para a parte. Aliás, se na época tivesse jornal, a imprensa fosse bem ativa na época que Jesus esteve na Terra, nós teríamos aí passado batido apenas como uma pessoa que apareceu. Foi para alguns um grande político, né? E para outros um profeta, um missionário, um visionário, enfim, tem vários olhares. Eu estava lendo que no ano de 3790, e aí você pode até estar achando estranho a data, né? Mas é do calendário hebraico. A maioria dos camponeses seguiam uma rotina normal, como os colhedores de impostos, os pescadores, os soldados romanos na época, os carpinteiros, os sacerdotes, inclusive as prostitutas naquela época, né? Em Jerusalém, contudo, algumas pessoas deviam estar comentando um tumulto de um dia anterior, que resultou da morte de um judeu. Nada que não estivessem acostumados a ouvir, porque naquela época, segundo relatos, a cidade já era palco de conflitos políticos religiosos, sangrentos por sinais, e quase sempre algum agitador morria por incitar a rebelião contra os romanos, que governavam a região, com o apoio da elite judaica do Templo de Jerusalém. Ponto. Depois desse fuzuê que foi causado por esse judeu camponês chamado Yeshua, é assim que se pronuncia?
Ixuá ou Ixua? Bom, ele foi Yeshua. Ixuá. Ele foi Isso. aprisionado e condenado à morte por ter desafiado o poder romano e o templo de Jerusalém em plena Páscoa. Naquela época, se você quisesse chamar a atenção de multidões para suas ideias, era uma época, uma data ideal. A festa tinha um forte conteúdo político, já que comemorava aí a libertação de hebreus do Egito, que agora estavam sob o domínio dos romanos naquela época. No meio da multidão, pouca gente deve ter se comovido com a prisão e morte de mais um judeu agitador, a não ser um punhado de parentes e amigos pobres que estavam ali a chorar e sentir muito. Mas nem eles poderiam imaginar que a cruz em que Jesus pagou a sua sentença, Yeshua era Jesus em hebraico, né? Isso, Yeshua. Yeshua. Essa cruz seria, poucos imaginavam que essa cruz seria no futuro o símbolo mais venerado do mundo, Isso. né? Da suntuosa Basílica de São Pedro, no Vaticano, a pequena igrejinha da Assembleia de Deus, encravada, por exemplo, na floresta amazônica, a cruz se tornou o símbolo de fé para mais de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta. Sua morte dividiu literalmente a história em antes e depois dele. Mas afinal, quem foi Jesus? Então, Paulo, Jesus, nós precisamos perceber de que não é uma ideologia ou uma filosofia de vida. Jesus é um acontecimento histórico, um fato que aconteceu num determinado lugar. É Deus que, após enviar profetas, enviar diversos outros missionários e pastores de Israel para mostrar que ele é Deus, sem sucesso. Então, Deus mesmo vem e se encarna numa jovem judia chamada Maria, que deveria ter entre 13 e 14 anos no máximo, e cuja era prometida em casamento a um jovem judeu também, chamado José, da tribo de Davi. E deveria ter entre 16 e 17 anos no máximo, José. Então, Deus escolheu nascer numa família. E dessa família irradiar o seu amor. Quando Jesus nasceu, a Judéia toda, aquela região de Jerusalém, Belém, tudo aquilo ali estava sob domínio romano. E Jesus foi crescendo nos arredores de Belém, de Nazaré, dentro daquela religiosidade muito apurada, uma religiosidade muito inocente, como a gente hoje pode dizer, uma religiosidade não popular, né? Ele não teve os ensinamentos que os rabinos tinham no templo. Então, os ensinamentos que Jesus recebeu dos seus pais e da religião eram muito fortes, de muita fidelidade. Por isso que quando ele chega em Jerusalém, ele se assusta com o esplendor de como vivia o templo de Jerusalém. E aí diz lá o relato bíblico que ele quebrou umas bancas, etc., e disse que estavam transformando a casa do meu pai num covil de ladrões, porque ele se assustou com aquela suntuosidade e com a forma como os mestres da lei, os sacerdotes, conduziam a religião. A religião judaica era uma religião de exceção, de exclusão, não acolhiam pecadores, para eles quem eram os doentes, aleijados, coxos, leprosos, estavam naquela situação porque eram pecadores. Por isso que os evangelhos mostram que Jesus salva essa gente, não porque eles são pecadores, mas por causa de um suprimento ostensivo da sociedade israelita da época sobre o domínio romano. Então, Jesus vem mostrar
um novo reino, que não é aquele reino. Ele diz, o reino do meu Pai é um reino de amor, é um reino de acolhida, é um reino de perdão, é um reino de encontro. Não é um reino de perseguição, não é um reino de opressão. E no tempo de Jesus existiam 4 grandes grupos, eu acho que 5 grandes grupos religiosos que comandavam tudo aquilo lá. Por exemplo, os saduceus comandavam o templo. E eles tinham um contrato firmado com a coroa romana, com o Império Romano, de que tinha que manter o povo calado, que tinha que manter o povo em paz, porque qualquer revolta do povo, o templo seria destruído de novo. Então, os saduceus, que eram os sacerdotes do templo, tinham esse medo. Por que que Jesus provocou medo neles? Porque eles achavam que Jesus poderia provocar uma reação e o poder do império seria devastador sobre eles. Então, por isso que rapidinho tentaram eliminar Jesus, como fizeram. Então, é errado quando a gente diz que quem matou Jesus foram os judeus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Quem matou Jesus foi a elite sacerdotal do Templo de Jerusalém, cujo interesse era de se perpetuar no domínio do templo sobre as pessoas, com o amparo do Império Romano para isso. Eles dividiam os tesouros do templo com o Império Romano, ficava com uma parte, mas tinha a obrigação de manter o povo, vamos dizer, anestesiados. Vamos dizer, manter o povo calmo, calado. Né? Então, Jesus cutucou essa gente. Então, tinha, além dos saduceus que comandavam o templo, tinha os mestres da lei que interpretavam a lei, tinha os fariseus, que entre os fariseus tinham mestres da lei, que eram para zelar pela lei de Moisés. E só para você ter uma ideia, você que nos assiste aqui no programa Bora Conversar, dos 10 mandamentos da lei de Moisés, esses fariseus multiplicaram em 513 mandamentos, dos quais as pessoas não tinham condições de viver esses mandamentos todos. Por isso que Jesus ataca os fariseus. Ai de vós, raça de víbora, incrédula e perversa, que põe fardos pesados nas costas dos outros, mas vós mesmos não são capazes de carregar. Sabe aquela máxima que diz, faço o que eu faço e não faço o que eu mando e não faço o que eu faço? Era mais ou menos isso que Jesus atacava. Porque Jesus via o coloio dessa gente. Então tinha os saduceus, os mestres da lei, os fariseus, tinham também os zelotes, que era um grupo muito reacionário que achava que o Filho de Deus seria um guerreiro para enfrentar o Império Romano. Mas Jesus vem como um cordeiro. Ele vem para apaziguar, para buscar a paz. Mas uma paz que transforme o coração humano num coração de amor, de humildade, de encontro. O cristianismo que nós vivemos ainda é um cristianismo muito falho, porque quem é falho não é o cristianismo no sentido de falar os evangelhos, mas somos nós. Como é que nós entendemos isso? Né? Como é que eu entendo a dinâmica do perdão? Como é que eu entendo a dinâmica da misericórdia do Cristo? Como é que eu estou vivendo Cristo? Muitas vezes, Paulo, meu querido telespectador que nos acompanha aqui, muitas vezes nós só buscamos a igreja quando nós queremos um milagre, quando nós queremos uma promessa, quando nós queremos um emprego. A igreja não é para isso. A igreja não é supermercado em que eu vou lá fazer uma ação ou fazer uma penitência porque Deus vai me dar em troca. Não, eu vou na igreja para viver com outros irmãos da fé, sejam católicos, sejam de outras denominações, mas eu vou para a minha igreja para escutar os ensinamentos do Cristo e sair dali tentando botar os seus ensinamentos no meu coração. Eu não vou para ali só buscar milagres. O milagre ele acontece a partir da tua fé e de Deus. Isso é incontestável. Eu não preciso de alguém no meio para fazer o meu milagre. É verdade. Eu não preciso dar um dinheiro para um pastor. Eu não preciso dar um dinheiro para um padre. Eu vou pagar o dízimo porque Deus vai me dar mais. Não, eu vou devolver o dízimo na comunidade da qual eu participo, porque lá precisa pagar funcionário, precisa pagar água, luz, precisa manter o ambiente acolhedor quando eu chegar.
Então eu não vou dar o dízimo para poder Deus me dar um milagre. Eu não vou dar uma oferta para Deus me dar um milagre. Isso são ensinamentos errados. O ensinamento correto é que eu devo contribuir com o dízimo na minha comunidade, porque eu pertenço a essa comunidade. O dízimo ele tem várias dimensões, né? É para também a ação missionária da igreja, é para também ajudar os pobres. Se tem uma pobre doente, é dever da igreja da qual você participa ajudar a comprar um remédio. Por quê? Porque nós devolvemos o dízimo para todas essas dimensões. Então, quando eu vou buscar a igreja, não é só porque eu quero milagre, é porque eu quero buscar beber na fonte do evangelho que lá está sendo explicado. E com outros irmãos ali conversando, ali estamos juntos, ali a gente se aquece, porque todos nós estamos partilhando a mesma fé. Então, ter fé em Jesus e ter fé no Jesus que os evangelhos mostram. Às vezes, os nossos pregadores estão muito preocupados em apresentar um Jesus folclórico. Não, apresente um Jesus que andou no meio do povo, me apresentem um Jesus que foi misericordioso, que acolheu as prostitutas, que acolheu o drogado, que Essa é a minha acolheu pergunta. o corno, pode-se dizer, que acolheu a todos com amor. Porque olha, Paulo, olha você que nos assiste, quem é que não quer ser bem acolhido? Seja quem quer que seja, quer ser bem acolhido, não quer que você olhe para o erro da pessoa, olhe para a pessoa. Ô Cildo, Era assim que... Oi. Eu estava lendo uma revista e falando sobre Jesus, se eu não me engano, é a Super Interessante, se eu não me engano. Sim, eu conheço essa revista. E lá, os estudiosos falam em pelo menos 2 Jesus. E eles dizem o seguinte, catei aqui um pedacinho que eles disseram. O primeiro Jesus, que dispensa apresentações, é o Cristo, o ungido, que em grego, né? Cuja história contada pelos 4 evangelistas deixa claro que ele é o enviado de Deus para salvar os homens com a sua morte. Os judeus costumavam sacrificar animais como cordeiros no templo para se purificarem. Ao morrer na cruz, Cristo torna-se símbolo do cordeiro enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. O outro Jesus é Yeshua, o homem que morreu sem chamar muita atenção dos cidadãos do Império Romano, além dos evangelhos que não podem ser considerados fontes imparciais de sua vida, já que foram escritos por seus seguidores. Há apenas uma menção direta a ele, citada pelo historiador judeu Flávio Josefo, que escreve sobre sua morte no livro Antiguidades Judaicas, feito provavelmente no fim do século I. Para esses pesquisadores, e aí vem a indagação, essa falta de citações seria um indício de pouca repercussão, ou da pouca repercussão que Jesus teria tido para os cronistas da época. Por exemplo, eu falava aqui nesse instante, se a imprensa na época tivesse um grande jornal, né, em Israel, a morte de Jesus seria noticiado lá naquela página de polícia, caderno de polícia, né? E não na primeira página. Segundo o professor de estudos religiosos da Universidade de Paulo, em Chicago, nos Estados Unidos, Dominique Crossan. Esse professor é autor de livros como Jesus Histórico, como Escavando Jesus por Debaixo das Pedras e tudo mais. Ele diz que há uma escassez de fontes diretas sobre Jesus, que não significa que seja impossível recompor a vida do homem de carne e osso que morreu em Jerusalém. A interpretação correta dos textos históricos e a arqueologia estão fazendo aí trabalhos surpreendentes, revelações sobre o Jesus histórico. Uma dessas revelações pode estar contida, e aí ele faz uma revelação, numa pequena caixa de pedra, cor de areia, encontrado em Jerusalém, com uma inscrição feita em língua e caligrafia de 2000 anos atrás. Olha que interessante.
ao lê-la em aramaico, porque aramaico a gente lê da direita para a esquerda, né? Eu fiz da direita para a esquerda. Eu estou na televisão, é da direita para a esquerda. E lá está escrito Tiago, filho de José, e continua mais desgastada com a frase Jesus, irmão de Yeshua. Ótimo. E aí, Isso. como é isso aí? Você já sabia porque- dessa caixa? Já estudamos sobre isso. O conteúdo dessa caixa Ah, ainda não é nenhum mistério, né? Os descobertas de Qumran, ah, na década de 40, o último do século passado, foram encontrados em vasos também essas mesmas expressões. Só que quando nós vamos para a antropologia da época, o que significa irmãos? O povo judeu, ele é diferente como nós brasileiros, que todo mundo é misturado. Aqui tem mistura de negro, de alemão, de italiano, é uma miscigenação, né? Então não dá para isso. você diferenciar quem é o brasileiro se você chegar em outro país, porque temos gente de todo tipo. O judeu ele tem uma característica específica, né? Onde você chegar, você conhece um judeu. Então o que quer dizer? Quem faz parte do clã judaico é considerado como irmãos. Não quer dizer irmão de sangue, filho do mesmo homem, filho da mesma mulher, mas do mesmo bloco tribal. Como, por exemplo, eu acho bonito até quando por exemplo, você chega na Assembleia de Deus, eles tratam o outro como irmão, não é isso? É, verdade. Mas não são de sangue. Eles são irmãos porque partilham a mesma fé, geralmente a mesma condição social, geralmente a mesma escola, estão na mesma linguagem, na mesma cultura. Então, esses escritos, eles vêm com essa aporte, que também eu levo você a refletir, não só Paulo, mas também a quem nos escuta aqui no Bora Conversar, é que também tem um trechozinho do Evangelho muito interessante, que Jesus está pregando e tem uma multidão ao redor dele. E chegam os discípulos e diz, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. E diz o texto, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, Jesus ele vem apresentar que o cristão, todo aquele que faz parte, que pelo menos tenta abraçar o seu ensinamento, deve ser irmãos. Por exemplo, os discípulos eram chamados de irmãos entre eles no primeiro século, ali com Cristo. Todos diziam, olha como eles se amam. A gente vê logo nos Atos dos Apóstolos, no início dos Atos dos Apóstolos, que as pessoas, depois que Jesus morreu, que os apóstolos deram continuidade ao trabalho, então as pessoas passavam e diziam, olha como eles se amam, olha como eles vivem verdadeiramente como irmãos. Então é irmão nesse sentido de que comunga da mesma fé, do mesmo projeto, do mesmo ideal, estão nas mesmas condições. Não necessariamente irmão de sangue, mas irmão a partir do bloco tribal. Quem participa da tribo judaica ainda hoje é assim. O judeu ele se considera irmão um com o outro. Um israelita matar um judeu é ferir todo o povo judeu, porque todos eles são irmãos. Então é bom deixar bem claro. Tem essas nomenclaturas de que Jesus teve outros irmãos, etc. Há compreensões controversas, mas sempre fora do âmbito científico. Quando nós entramos para a antropologia da época, para a teologia da época, para a psicologia da época, a gente vai perceber como vivia aquelas tribos e que naturalmente entre eles chamavam-se uns aos outros de irmãos, não necessariamente de sangue. Cildo Menezes, deixa eu perguntar uma coisinha que eu vi, eu fiquei assim meio com a cabeça encucada. Paulo, você pode perguntar o que quiser, eu vou falar tudo, eu não escondo nada. Muito bem. Há quase um consenso entre os historiadores de que Jesus nasceu em Nazaré e não em Belém. E aí?
É verdade. Porque é o seguinte, porque quando o texto coloca Belém, quem escreveu o texto escreveu para o judeu. Ah, E para o judeu reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, ele teria que nascer em Belém e não em Nazaré. Ele teria que nascer e teria que ser da tribo de Davi. Isso ele que José é da tribo de Davi. Mas, na realidade, Jesus ele nasceu em Nazaré e não em Belém. Quando o texto coloca em Belém, são situações para convencer o judeu de que Jesus é o Filho de Deus, porque na cabeça do judeu, o Filho de Deus tinha que nascer em Belém e não em Nazaré. Mas os mesmos textos bíblicos também dizem que quando Jesus, outros escritos, quando Jesus estava pregando em Cafarnaum, na Galileia, alguém dizia, nossa, mas que homem sábio, de onde ele veio? Aí alguém diz, lá de cima, da Galileia, de Belém. Aí alguém diz assim, mas e vem coisa boa daquelas bandas? Né? Então, na realidade, Jesus nasceu em Nazaré e não em Belém. Isso são, como é que a gente fala na ciência, são arrumações textuais. Mas que isso também não diminui em absolutamente nada a divinização do Filho de Deus, o que a gente chama na teologia de união hipostática. É Deus que se une na matéria humana de uma forma que não se divide mais. Essa união hipostática é que é importante. Se ele nasceu no dia 25 de dezembro, que também nós sabemos que não foi... Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Dezembro sempre foi colocado, e o dia 25 foi sempre colocado como o dia do nascimento de Jesus, mas isso não tem ainda uma data... Não, é definido. É definido o seguinte, né? Que a história nos mostra que os cristãos, quando estavam na Roma Antiga ainda, existia lá uma festa muito forte, chamada Festa do Sol, do Sol. Então, era no dia 25 de dezembro que acontecia um fenômeno, que o Sol, tipo assim, como se o Sol, como se fosse uma lua cheia do Sol, tá entendendo? Então, acontecia só uma vez por ano, no dia 25 de dezembro. Então, os cristãos começaram a pensar, o que nós vamos substituir essa festa, em vez de nós, cristãos, celebrar essa festa pagã, nós vamos fazer o seguinte, no dia 25 que nós vamos colocar que Jesus nasceu, porque nós precisamos festejar. Então, começou-se, nas pequenas comunidades cristãs, a festa de Jesus, não mais o sol, mas o sol da justiça que vem de Deus para iluminar os corações humanos. Isso foi logo no início do cristianismo, eu acho que no século II. Então, veio na história de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas na realidade nós não temos uma data certa de qual foi o dia que ele nasceu. Sabemos que foi num dia que ele nasceu, numa noite provavelmente de inverno, porque os relatos bíblicos dizem que a noite era muito fria. E mesmo no deserto, naquelas regiões, em qualquer tempo, as noites são frias. Durante o dia no deserto, a temperatura pode chegar a 30, 40 graus, mas à noite em determinadas regiões pode chegar a 0 grau, a 5 graus, a 6 graus, né? Isso. Então, nós não temos uma data cientificamente certa de que Jesus nasceu tal dia. Há indicativos que seja até em abril, né? Mas também não tem nada certo qual seja o dia mesmo e qual seja a hora mesma. Bom, eu estou conversando com Cildo Menezes, missionário. Você já se acostumou a estar com ele aqui conosco toda quarta-feira no Fé e Cultura, andando o Brasil inteiro, nos trazendo imagens e histórias belíssimas que nós estamos acompanhando. Eu estou recebendo aqui, Cildo, várias mensagens. Maria do Céu, lá... Você está no Juazeiro, é verdade? Eu hoje estou em Juazeiro do Norte, no Ceará. Acabei há poucos dias de chegar de Curitiba, no Paraná, onde eu passei 9 meses. Agora pense numa diferença grande, né? Você sai de um frio, eu não sei se está lá nessa época, está frio? Eu enfrentei frio de até menos 4 graus. No Parque Barigui, quando eu ia passando, no Jardim Botânico,
todo o gramado coberto de gelo. Eu estava com roupas pesadas. Pois é. E agora, E no calor do Nordeste, na terra 37 graus, na terra 38 graus em Juazeiro do Norte, na a terra do meu Padre padre Cício. Pois é, inclusive já participou de reportagens, né? A Sim. Maria do Céu está dizendo boa noite, com fé em Deus. Flávio Gomes Rodrigues, Bidi, salve meu consagrado, um abraço para esse povo maravilhoso e acolhedor. Caliane Caldas, um Opa. abraço, boa noite. Zé Nilton, boa noite, Paulo. Não perca o seu programa, sou fã. Obrigado, Zé Nilton. Priscila Correia, boa noite. Canal Nicole Tube. Amo assistir eu e Mariana Beato. Obrigado, as duas. Tássila Isso. Aparecida, boa noite para todos. Ananilde Leite, boa noite, Ananilde. Ivoneida Alves, ligado também com a gente, boa noite, Ivoneida. Maria Cecília Silva Gonçalves, boa noite, Paulo, boa noite a todos de Lavras, boa noite, Cecília, boa noite ao Carlos de Olavo, também está ligado com a gente. Neta Ribeiro, ligado com a gente, boa noite. Bora conversar, assunto é que não falta hoje. Fernandinho está ligado também com a gente, boa noite. Sócio, meu sócio é Linaldo Alves, lá em Quitaús, ligado com a gente também. Ismênia Lima, boa noite. Deca, boa noite, turma boa. Bora conversar, nosso povo muito bem informado. É isso aí, Paulo. Obrigado, Deca. Maria Pereira, ligado também com a gente, boa noite. Rony Oliveira, a Rocha, Paulo. A Rocha, é o novo. Terezinha Souza, boa noite. Paulo, boa noite, Terezinha. Maria Socorro, tá ligado também com a gente, boa noite. Cícero Araújo Souza, rapaz, é muita gente. Roosevelt de Araújo Macedo, meu amigão Roosevelt, um abraço. Maria de Fátima, também ligado com a gente. Odilon Germano, boa noite, Paulo. Sou de Lavras, mas moro em Osasco, São Paulo. Fui colega seu em 96, ó, na Associação de Pais e Mestres do Colégio Estadual da Ferrer. Ixi, rapaz, 96, devagar aí, senão a Faz tempo, viu, Paulo? Faz tempo. Não, faz tempo não, que é isso, rapaz. Tenha Não foi calma aí. 96? Ele disse que era Ué. presidente. Sim, mas vamos deixar essa data de lado. Vamos falar do rapaz. Vamos deixar. Lucivaldo dos Santos. Franciberto Cavalcante, meu presidente, ligado com a gente lá na Carnaúba. Delfina Batista, boa noite, Delfina. Marieda, agente comunitário de saúde. Prefeito Ronaldo Pedrosa Lima e a primeira-dama Isabelle Alencar estão em Brasília nesse momento, fuçando lá o que é de ministério, o que é de gabinete. Estão tentando trazer projetos, apresentando projetos, tentando trazer recursos para Lavras da Mangabeira. Estão ligados com a gente, acompanhando. Daqui a pouquinho tem a participação do prefeito Ronaldo, direto de Brasília, dentro do programa. Queca Martins ligado com a gente. Zuleide Oliveira, parabéns pelas lindas palavras de doutrina, adorei. Olha aí, rapaz. A paz do Senhor, um abraço para você, Zuleide. Francisco Mendonça, boa noite, estou aqui em Varja Grande do Sul, São Paulo, estou ligado no Bora Conversar. Eliana Firmo, boa noite, que Deus abençoe cada um de nós, amém, Eliana. Obrigado aí pela participação. Cildo Menezes, para a gente fechar aqui. O Jesus histórico sempre foi um desafio, não? Não, o Jesus histórico, ele não pode ser separado do Jesus da fé. É como eu falei agora há pouco, há uma união hipostática, não temos como nós acreditarmos num mais do que o outro. Há uma junção muito forte de que o Jesus histórico e o Jesus da fé deve ser aquele que embasa a nossa caminhada como cristãos. E a mensagem que eu quero deixar para ti hoje, que está aqui no Bora Conversar com o Paulo Sérgio de Carvalho, que é um programa que tem uma grande audiência, sobretudo para os meus conterrâneos aqui de Lavras da Mangabeira e os que estão espalhados. A mensagem que eu trago para você é que não se preocupe em buscar estudar fundo nas questões científicas sobre Jesus, mas busque participar e ser fiel na paróquia onde você participa, no templo onde você está, na comunidade. Se você faz parte, se é cristão de uma outra denominação religiosa, busque conhecer o Jesus dos evangelhos, colocar ele na sua vida. Se você é católico, assim como eu sou, continuemos buscando conhecer o Jesus dos evangelhos. Isso é que é importante.
né? Às vezes a gente fica, se prende a tanto Jesus que as pessoas falam, mas eu não sei qual é o Jesus que os evangelhos me apresentam. Busque conhecer o Jesus dos evangelhos. Busque conhecer os seus ensinamentos. Coloque no seu coração para você ser um bom missionário, testemunhar Jesus. E a partir do meu ensinamento, do meu testemunho, do seu ensinamento, do seu testemunho, a gente construir uma sociedade mais justa, solidária, mais misericordiosa e mais amável, mas colocando sempre Jesus como a base e a sustentação da nossa vida, porque sem Cristo nada nós podemos fazer. É verdade. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Paulo. Ô Paulo. Oi, estou lhe ouvindo. Pronto, boa noite a todos, fiquem com Deus. Eu quero fazer um desafio com você. No próximo ano, Sim. eu quero participar do programa quando for um debate na política nacional. Eu quero também colocar o meu dedo, viu? Ah, muito bem. Nós vamos precisar de pessoas que pensem, porque vamos entrar num ano realmente de muita reflexão acima de tudo, porque o Brasil sofre muito. Precisa. Ô, Paulo, eu sempre faço minhas postagens nas redes sociais e as pessoas confundem, né? Então, primeiro precisa ver que quando a gente se aventura em falar alguma coisa, eu pelo menos não falo por notinha de jornal, nem que eu escutei. São bases científicas. Eu sou um cientista político. Eu fiz filosofia política. Então, quando eu falo alguma coisa no campo da política, Paulo, eu não tenho preocupação na questão partidária. Primeiro porque eu não sou filiado a um partido. Filiado em nenhum partido. Eu sou cientista político, então as pessoas confundem, né? Quando eu faço uma crítica para um político X, porque você é do outro lado. Não, gente, a gente está fazendo crítica construtiva em busca da construção de um país melhor para todos nós, só isso. Verdade. Cildo Menezes, valeu. Obrigado pela sua participação aqui no Bora Conversar. E sempre, toda quarta-feira, você acompanha aqui no Bora Conversar, Cildo Menezes aqui conosco. Um abraço, boa noite. Valeu.